Boa tarde. Uma alegria estar aqui com vocês, sempre, e mais especial quando é no sábado, dia que eu trabalho aqui como voluntário na Casa do Caminho, e que encontro tantos rostos amigos, acolhedores e amorosos, aqui pertinho de todos nós. E na certeza da presença do Mestre Jesus e do amor de Maria, vamos hoje, meus irmãos, nos debruçarmos sobre esse tema instigante. Observaram o tema da palestra? Só de a gente ler já dá um arrepio na coluna, né? Meu Deus do céu. Como assim? Como me esforçar para amar quem me causa mal? Como me esforçar para amar quem é meu inimigo? Antes de a gente adentrar no assunto, a gente precisa entender o processo na humanidade, trazido através dos evangelhos, de amar. Meus irmãos, quando Moisés aqui esteve, e que para nós é a primeira revelação, ele já trouxe um embriãozinho da capacidade e necessidade que nós temos de amar. No Decálogo, nos 10 Mandamentos, Moisés já sinalizava para nós que a gente precisa amar os nossos e amar a Deus. Isso já é um comecinho do processo que precisamos fazer até chegarmos a amar, inclusive, os inimigos. Só que, depois da primeira revelação, depois de Moisés, enquanto ele planta essa semente, esse embrião de capacidade que a gente tem e necessidade de amar, nós nos deparamos com a segunda revelação. Ele, o Mestre dos Mestres, o Rei dos Reis, o Messias, o Salvador. E Jesus alarga completamente essa necessidade de amar. Aquilo que no Decálogo existia, que Moisés pregou e que nos ensinou de amar a Deus e aos nossos, ou seja, aos próximos, Jesus avança. Jesus pede que a gente tenha amor estendido aos desafetos. Jesus pede que a gente tenha amor, e esse amor se amplia à família espiritual, ou seja, não só a família corporal, aqueles que hoje estão aqui como nossos familiares, mas todos aqueles que já passaram por nós em nossas diversas encarnações, e que a gente foi criando elo, vínculo de afeto, de amor e de carinho. Essa é a nossa família espiritual. Jesus pede que a gente ame também a família corporal, todos nós aqui encarnados, que vamos nos encontrando e nos fazendo família. A gente não pode pensar em família só em relação sanguínea. Todos que vão cruzando o nosso caminho e a gente vai trabalhando o afeto e o amor, vai se tornando nossa família corporal. Mas Jesus, meus irmãos, pede que a gente ame sem fronteira. Amor como lei universal. E também pede que a gente tenha o amor como caminho para nos religar a Deus. Observem, que alargamento, que potência de amor Jesus nos traz. O quanto ele nos pede esse avanço. E se a gente olhar direitinho para o que Jesus está nos pedindo, é menos eu e mais nós. A gente só vai conseguir amar da forma que Jesus nos pediu quando a gente sair do eu, do egoísmo, do orgulho, e formos para o nós, para a coletividade, por amar o próximo, independente de quem seja o próximo, se seja meu amigo, meu familiar ou se seja meu inimigo. E Jesus, como modelo e guia, trouxe para nós uma cartilha. Olha que lindo! Ele é nosso modelo, nosso guia, pelo simples fato de existir e de agir nesta terra, mostrando como a gente deve ser e agir. Ele é nosso modelo e guia. Mas ele é tão amoroso conosco, que ele traz uma cartilha. E essa cartilha é o que a gente conhece como o Sermão da Montanha, ou as Bem-aventuranças.
ali Jesus vai trilhando o caminho. Jesus vai ligando um GPS para que a gente não se perca nesse projeto de amar inteiro, infinito, em toda a sua potência. E vamos escutar trechinhos do Sermão da Montanha para a gente entender, ouvindo o mestre. Que foi dito olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais até os perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Forte, né? Mas necessário. Imaginemos, naquela época, um povo extremamente simbólico, materialista, mais do que nós, que ainda somos, ouvia essas coisas. O quanto revolucionário foi Jesus, né? O quanto ele transcendeu a tudo e a todos. E vamos destacar um trecho do Sermão da Montanha, quando Jesus diz, ouvistes que foi dito, ou seja, desde a época de Moisés, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, ou seja, Jesus, porém diz, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai, que estás nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Ou seja, não fazem os coletores de impostos o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os coletores de impostos também o mesmo? Sede vós, pois,
perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estais nos céus. Mas a gente precisa avançar nesse conceito de amor para ter capacidade de amar o inimigo. Porque se a gente falar por si só, você precisa amar o seu inimigo e não refletir sobre isso, a gente vai cair no erro que inúmeras pessoas dessa humanidade caíram de entender a filosofia do Cristo, a mensagem de Jesus, como algo utópico, uma mensagem para covardes, inclusive até filósofos conceituados da humanidade tiveram esse entendimento que a filosofia de Jesus era uma filosofia para covardes. Da outra face, se você levar o tapa, perdoar, amar os inimigos, isso é coisa para covardes. Mas a gente vai descobrir hoje que não. Isso é algo para aquele que conseguiu entender o verdadeiro sentido de amar, que Jesus nos pede. Esse trecho, Sermão da Montanha, convido vocês depois de lerem tudo, que é lindo. Vocês vão encontrar em Mateus, capítulo 5. Esse trecho específico está do versículo 43 a 48, mas desde o início do capítulo 5, é todo sobre o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, que tem uma força tão grande, que Mahatma Gandhi, grande líder hindu, que lutou incessantemente pela liberdade, e era hindu, não era cristão, dizia que se todas as referências literárias do mundo fossem queimadas, mas se o Sermão da Montanha se permanecesse intacto, a humanidade teria salvação. Daí vocês veem a importância de a gente se debruçar sobre o Sermão da Montanha. E o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais específico, item 3, que é amar os vossos inimigos, olha o que Kardec nos disse. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar seus inimigos é sua aplicação sublime, ou seja, quase que no topo da capacidade de amar. Porque essa virtude é uma das maiores vitórias dadas sobre o egoísmo e o orgulho. Se a gente for lembrar lá no Livro dos Espíritos, questão 785, quando Kardec pergunta à espiritualidade qual é o grande entrave para a nossa evolução moral, e os espíritos respondem o orgulho e o egoísmo. É um grande entrave. É aquilo que a gente tem que batalhar para diminuir. Quanto menos orgulho e menos egoísmo, mais amor. É simples. Quanto mais orgulho e mais egoísmo, menos amor. E também no Livro dos Espíritos, salvo engano, questão 886, Kardec pergunta aos espíritos o que é que Jesus entende por caridade. E ele vai falar o famoso BIP, BIP, benevolência, indulgência e perdão. E eu vou esticar um pouquinho o pensamento nosso e convidar vocês a gente fazer um contraponto daquilo que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, e daquilo que nós encontramos num sermão. Um sermão de um pastor de uma igreja batista americana. Uma das grandes referências e ícones da humanidade, mais especificamente do século XX. Um homem acima de tudo e de todos que ali acontecia, do que acontecia ao seu redor. Um homem à frente do seu tempo. Muito conhecido por nós. E eu estou feliz, ela vai saber quem é, porque tem uma pessoa hoje aqui na plateia que quando eu vim entrar, eu entendi porque é que eu trouxe Martin Luther King Jr. para essa palestra. Esse homem lutou incessantemente pela desigualdade social e mais especificamente pela desigualdade racial nos Estados Unidos. Assassinado com 39 anos, muito novo, pastor, ele era teólogo. E Martin Luther King
Tem um sermão que vocês podem encontrar na internet chamado Amar os Inimigos. Convido todos a depois pegarem todo esse sermão e lerem. Se a gente pegar esse sermão de Luther King e pegar o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo e colocar um ao lado do outro, a gente vai ver como o que se fala ali existe semelhança. E muito mais que semelhança. Parece que Kardec e Luther King tiveram, inclusive, a mesma didática, porque eles constroem o mesmo tipo de pensamento. É impressionante a similaridade entre Amor aos Inimigos, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Luther King, primeiro, nos fala dessa questão que a gente tem que desconstruir, de que amar o inimigo é uma fraqueza. Que esse ensinamento de Jesus é para os covardes. Porque quem me fez tem que pagar pelo que fez. Ou seja, olho por olho e dente por dente. Ou seja, quem pensa assim ainda, convido a voltar 2000 anos e habitar a Terra 2000 anos atrás. Porque hoje já não cabe mais esse pensamento. Hoje, mesmo que seja difícil a gente amar o inimigo ainda, mas a gente não pode mais entender isso como um ato de covardia, um ato de fraqueza. Isso já não cabe mais. Eu posso até dizer, eu não tenho essa capacidade de amar quem me feriu. Mas entender que isso é um ato de fraqueza não nos cabe mais. E Luther King traz de forma muito clara e objetiva 3 aspectos, 3 características do que a gente precisa para amar os inimigos. Isso a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec fala a mesma coisa. Mas, se pegando no sermão de Luther King, olha que interessante o que Luther King nos traz. Qual é o requisito? Qual é o propósito? O que é que eu tenho que fazer para amar o inimigo? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? E ele traz 3 características. Olha a primeira. Primeiro, desenvolver e manter a capacidade de perdoar. Aquele que não perdoa não pode amar. Perdão. Necessário, urgente, que a gente fale, refale, dia após dia. Tão difícil, às vezes, de colocar em prática, mas tão necessário. Se não for pelo caminho do perdão, nós não vamos conseguir avançar o caminho do amor. Seja ele em toda e qualquer hipótese. Inclusive com aqueles que a gente ama. Inclusive com os nossos familiares. Sem desenvolver essa capacidade de perdoar, e aí vamos arrumar nossas cabeças numa questão que muita gente usa. Perdoar é igual a esquecer. Não. Esqueçam isso. Perdoar é esquecer o sofrimento, a dor. Lá no Livro dos Espíritos, quando a gente vai ver a questão do BIP, se fala perdão das ofensas, não do ato ofensivo. E por que a gente não pode perdoar, a gente não pode, esquecer o ato? Todos nós sabemos que a gente vive num mundo de expiações e provas, correto? A gente está aqui para aprender, para evoluir. Por estar no mundo de expiações e provas, nós estamos sujeitos a resgates, a provas, a expiações. E a dor se faz sempre presente nas nossas vidas. E essa dor às vezes é causada por nós mesmos ou pelos outros. Isso é quase que uma ordem natural nesse mundo que vivemos. Só que Deus é misericórdia, amor e justiça o tempo todo. Então, ele sabendo que nós vamos nos deparar com essa dor, ele transforma essa dor em educação. Ele traz para a gente o teor educativo da dor. Mas eu estou aqui para aprender, para evoluir. Alguém tem dúvida disso? Acho que ninguém tem dúvida disso. Se eu esqueço aquilo que me fizeram e que me feriu bastante, eu vou permitir
que ali na esquina eu reencontre uma pessoa, ou encontre uma pessoa e ela faça a mesma coisa comigo. Então, aquele ato não me serviu como aprendizado. Por isso que eu não posso esquecer. Eu tenho que ter ele como lembrança do que eu não posso fazer. Às vezes, uma entrega demais, às vezes, confiar demais, às vezes, ser muito ingênuo. Isso é um aprendizado. Mas eu não posso ter esse ato, esse mal que me fizeram, me sendo combustível de raiva, de ódio, de vingança dentro de mim. Então, mesmo que eu não esqueça o ato, e eu preciso não esquecer, eu tenho que revisitá-lo sem dor. Aí está o sentido de perdoar. Um exemplozinho bem feinho, mas eu vou trazer. A gente entra no carro, passamos por um buraco. O buraco rasga o pneu do meu carro. Se eu esquecer que buraco rasga o pneu do carro, eu vou passar pelo próximo buraco e vou rasgar o pneu de novo, concorda? Mas eu não posso ter ódio do buraco. Eu não posso, toda vez que eu me lembrar daquele buraco, eu querer voltar para a mesma buraco. Aí é a diferença do perdão. Eu não posso ter sentimentos que me magoam, que me ferem. Eu não posso alimentar o ódio. Então, perdoar é perdoar um sentimento daquilo que foi feito a você. E quantos de nós fazemos coisas até por amor? Quantos por amar demais são feridos, são machucados? E é amor. Aí você vai deixar de amar porque alguém te feriu? Não. Mas você não pode. Jamais que essa dor da ferida que te fizeram lá atrás seja um impeditivo da sua capacidade de amar. Vocês conseguem entender o perdão por esse prisma? Porque quando a gente fala em perdoar, você tem que esquecer o que lhe fizeram. A gente não esquece. A gente não esquece. Mas a gente não precisa que essa falta de esquecimento permaneça como dor na gente. É daí que a gente precisa trabalhar. Luther King traz o segundo atributo para amar o inimigo. O que é que a gente precisa fazer para amar o inimigo? Reconhecer que a ação de um próximo, ou seja, de um inimigo, daquele que te fez mal, nunca exprime a sua completa maneira de ser. Ou seja, o meu erro não me define. O erro de nenhum de nós define nós, enquanto pessoa. Nós somos espíritos em evolução, somos seres ainda sujeitos àquele equívoco. E naturalmente, a gente vai reduzindo as pessoas aos males que elas fizeram. Ou seja, quando você lida e olha para um assassino, você intitula ele de assassino, não é isso? Vocês já pararam para pensar que isso é tão forte que a gente não para entender ou ver outras características humanas naquele ser? Ele vira só o assassino. E se eu disser uma notícia contrariante para todos nós? Em vidas passadas, nós podemos ter feito a mesma coisa, ou até mesmo pior do que ele fez. Estamos reencarnando séculos após séculos, nesse processo evolutivo. E lembremos todos nós que a gente vem lá do Homem das Cavernas. A gente passou pelo período da Inquisição, de queimar gente em fogueira, de empalar corpos. Nós estávamos todos passando por esse período. E a gente passou como um santinho? Como uma parte disso tudo? Como um ser sublime flutuando? Não. A gente viveu tudo isso. E isso é um exercício necessário. Se eu começar a ver a pessoa só pelaquele ato, eu não vou conseguir amar ele. Para que eu ame ele, eu preciso encontrar nele eu. E encontrar nele eu é encontrar
as minhas fraquezas também, as minhas capacidades ainda de fazer o mal também. E entender que tanto ele como eu precisei da misericórdia divina, do perdão divino. Isso é um exercício que vai nos ajudando nesse processo de amar o inimigo. Então, que os assassinos não sejam só assassinos, que os ladrões não sejam só ladrões. Nós temos um exemplo da humanidade, como talvez aquele como referência do maior mal que já aconteceu nessa humanidade. Não vou nem citar o nome do cabra, mas vocês sabem. Lá na Alemanha, na Guerra Mundial, todo mundo sabe. Será que ele era só maldade? A gente tem conhecimento de que hoje ele faz o processo de resgate de todos os maus que ele fez, mas que esse processo de resgate é conduzido por Deus, porque Deus o ama. E por Deus o amar, será se ele também não é uma centelha divina? Todos nós somos centelhas divinas. Será se ele também não é? Só que essa centelha está completamente coberta de maldade, de traumas, de dores, de insegurança. Irmãos, quanto de nós encaminhamos pelas veredas do mal, por insegurança, por medo, por traumas mal resolvidos? Você acha que as pessoas são instintivamente só más? Não. Existe por trás ali muita dor, muito medo, muita insegurança de ser quem é, de estar na família que está. Nós somos fruto do que vamos vivendo, encarnação após encarnação. Então, que aprendamos a perdoar, ou seja, que não deixemos mais que a dor que nos causaram continue doendo, e que a gente enxergue o nosso algoz, aquele que nos feriu profundamente, como um ser necessitando de ajuda. Mas aí tem um parênteses. Márcio, significa que eu vou me coligar com o meu inimigo? Porque eu preciso ajudar ele, porque ele é uma alma, ele tem uma centelha divina e ele é um espírito passível de mudar? Vamos lembrar Jesus como modelo, mestre e guia. Se a gente fosse debruçar sobre o Evangelho, um livro específico, A Boa Nova de Humberto de Campos, que traz essa convivência de Jesus com os apóstolos. Jesus com os apóstolos era o mesmo Jesus da forma de lidar, eu estou dizendo, que conversava com os fariseus, com os publicanos, com os romanos. A gente encontra lá, no Boa Nova, um Jesus tão amoroso e acolhedor e de peito aberto para os seus apóstolos, para aqueles que estavam próximos a ele. Mas a gente vai encontrar o mesmo Cristo, sério, reticente, fechado, na frente dos fariseus, dos publicanos e dos romanos. E isso é um grande ensinamento para a gente, em que pese eu entender que eu não posso odiar aquele que me feriu, eu não vou andar de mão dadas com ele, se ele pode, com 2 passos na frente, meter a faca nas minhas costas da mesma forma que ele meteu um tempo atrás. Isso é suicídio. Isso a gente não pode fazer. Não é isso que Jesus nos pede. Não é esse tipo de amor que Jesus nos pede. E nós vamos entender um pouquinho melhor. Sabe quem vai fazer a gente enlarguecer um pouco a mente em relação a que tipo de amor é esse que Jesus nos pede? São os gregos. Mas vamos lá. Vamos para o terceiro atributo. Não devemos procurar derrotar ou humilhar os inimigos, mas antes granjear a sua amizade e a sua compreensão. Daqueles que a gente pode ser amigo e ter por perto. Porque vai ter uns que a gente não vai poder. A gente não pode desejar um mal ao outro que nos feriu, mas a gente nem sempre vai poder ter ele dos nossos lados.
ou virarmos, como alguns dizem, Madre Teresa de Calcutá, né? Ou virar irmã, eu não sou irmã Dulce, não tem gente que diz assim, eu não sou Madre Teresa de Calcutá, porque você não vai ter a capacidade de mudar aquela pessoa nessa encarnação. Porque a gente só muda quando a gente quer. E às vezes aquele que está incorrendo no erro, ele não está preparado ainda para mudar. Ele não tem essa visão de mudança. Ele ainda está preso a este mundo. Ele ainda está preso às questões materiais. Ele acha que se acaba com a morte. E que ele vai para um purgatório e vai pagar o resto dos seus tempos o que fez. Tudo isso permeia essas questões. Só que nesse ato que a gente tem de perdoar e de amar, a gente não pode humilhar. E, irmãos, nós usamos muito desse artifício de colocarmos uma capa, Mateus vem hoje até com um casaquinho, de bom moço, de perdoador, de superior, de espírito evoluído, e eu te perdoo porque eu sou superior e você ainda é uma alma cebosa. Isso é perdão? Não. Nós estamos humilhando, ativando em nós o nosso orgulho, nos colocando num pedestal inexistente e aproveitando do equívoco do outro para humilhá-lo, para pisá-lo. Então, para que a gente consiga amar, a gente precisa perdoar, a gente precisa entender que nosso inimigo não é o erro, o equívoco que ele causou, ou seja, aquilo não define ele, e a gente não pode, nesse processo de perdoar, humilhá-lo. Os gregos, que escreveram, que foi a língua, a primeira língua do Novo Testamento, desculpe, ela foi escrita em grego, o Novo Testamento foi escrito em grego. E talvez isso comece a fazer sentido, porque nós encontramos na Bíblia, nos Evangelhos, a palavra amor para tudo, correto? Mas lembremos, a primeira Bíblia foi escrita no grego, na língua grega. Só que os gregos têm 3 definições para amor. Então talvez o que a gente encontre no Evangelho seja uma dessas definições de amor do grego, e não aquilo que a gente entende como amor. E é como é interessante. Para os gregos, existe o amor eros, que originou até palavras como erótico, né? Enfim. Mas esse é um amor estético, é um amor romântico, é um amor que permeia ali as paixões, o desejo. Existe esse tipo de amor para os gregos. É o amor eros, é o amor do estético. Existe um segundo amor, que é o amor filia, que é o amor recíproco e afeição íntima, uma amizade entre amigos. Amamos aqueles de quem gostamos e amamos porque somos amados. Filia é o amor que permeia as relações familiares. Filia é o amor que permeia os casais. Quando passa a paixão, quando a idade chega e fica o companheirismo, o carinho, o cuidado de um com o outro. Aí está a filia. Filia é um amor que une nós que estamos aqui, nós trabalhadores da Casa do Caminho. É esse amor fraternal. Quando Jesus pede para que a gente ame os inimigos, ele está pedindo um amor eros? Alguém acha isso? Não, né? Ele pode estar pedindo um amor filia, um amor fraternal? Pode. Mas o amor filia, ele parte do pressuposto de uma relação íntima entre 2 pessoas ou um grupo. E lembremos que vão ter algozes nossos, que a gente não pode ter por perto. A gente tem que amar, mas não ter por perto, não conviver. E aí a gente encontra
terceiro tipo de amor que os gregos trazem, que é o amor ágape. Ágape é o amor da boa vontade, compreensiva e criadora, redentora para com todos os homens. Amor transbordante, que nada espera em troca. Ágape é o amor de Deus agindo no coração do homem. Eu vou tentar resumir para vocês aqui o que seria ágape. Ágape é o amor de Deus agindo no meu próximo através de mim. Então, no ágape, eu não raciocino, eu não pergunto, eu não indago, eu apenas amo. Porque esse amor é divino, é de Deus, passando por mim e chegando ao meu próximo. Então, o amor inteiro, absoluto, flui sem indagações. Quando a gente pensa em amar os inimigos, talvez amar no amor ágape não faça sentido. Este amor de Deus pela sua criatura, passando por mim, sem questionamentos, sem indagações e chegando ao meu próximo, como filho de Deus. Eu, filho de Deus, sendo instrumento do amor dele para chegar ao meu irmão, que também é filho dele. Isso é o ágape. Olha o que Luther King nos fala sobre o amor ágape. Que coisa linda. Nesse nível, ou seja, amar de forma ágape, não amamos os homens porque gostamos deles, nem porque os seus caminhos nos atraem, nem mesmo porque possuem qualquer centelha divina. Nós os amamos porque Deus os ama. Nessa medida, amamos a pessoa que pratica a má ação, embora detestemos a ação que ele praticou. Começa a fazer sentido para vocês? Que talvez esse amor aos inimigos que Jesus nos pede é esse amor ágape. Não é o amor íntimo eros, não é o amor fraternal filia, é o amor ágape, ou seja, eu como instrumento do amor divino para que chegue ao meu próximo. E Deus não só criou tudo, mas ele transforma tudo. Se eu me torno um instrumento de passagem, desse amor ágape, desse amor divino, eu vou indiretamente, sem pensar nisso, porque o amor ágape você não pensa, você não questiona, você só sente, você só ama, transformar aquele que me feriu. Vou trazer um exemplo aqui, vocês podem encontrar isso até na internet. Recentemente até teve na BBC um documentário sobre esse neonazista. Um judeu tinha uma papelaria e contratou um neonazista para trabalhar na sua papelaria. Ele tinha tatuado esqueci o nome agora, a suástica no seu braço. E ninguém entendia o que é que esse judeu estava fazendo. As pessoas achavam, inclusive, que ele era louco. Como manter no seu trabalho uma pessoa que é adepta a uma filosofia que destruiu sua raça e seu povo, que te odeia? E esse judeu respondia, ele é um bom homem, um dia ele desperta. É só o que esse judeu respondia. E esse neonazista dá o depoimento. Hoje, um ativista das causas raciais, sociais, diz que aquele ato daquele homem, sem nada dizer, sem julgar, sem fazer nada, apenas o amando, o dando uma chance, entendendo que ele, no fundo, era um bom homem, começou a, dia após dia, transformar. Ele começou a entender que qual é o sentido de amar uma pessoa dessa que é incapaz de me fazer o mal. E que mesmo sabendo que eu sou adepto daquilo que me fez mal, permite que eu trabalhe na loja dele, me paga um salário, me trata bem, como todos. Isso é o efeito do amor, dia após dia, pílulazinha por pílulazinha, transformando o outro. E se esse judeu não tivesse perdoado dentro do coração dele as dores que
que o povo dele sofreu, ele conseguiria contratar esse homem? Não. Se ele olhasse para esse trabalhador dele como um neonazista, ou seja, resumindo ele ao erro, ele conseguiria contratar? Também não. E se ele tivesse contratado para humilhar, para mostrar que, que pese tudo que foi feito, hoje ele estava bem porque era dono de uma papelaria e ele estava ali, um neonazista estava como empregado, também não tinha efeito. Está vendo lá? Os exemplos práticos de Luther King para a gente amar o inimigo faz muito sentido. Então, irmãos, que a gente busque esse amor ágape, ou seja, busque sermos instrumentos do amor divino, que passará por nós para chegar ao próximo, e que esse próximo seja qualquer um, amigo ou inimigo. Mas Luther King avança um pouquinho. Além dos 3 atributos para amar, ou seja, as 3 questões práticas, ele se debruça nesse texto, que eu convido de novo a vocês lerem, Amor aos Inimigos. Está na internet. É um sermão. Ele começa a filosofar o porquê. Por que devemos amar os inimigos? Qual o sentido? Por que eu preciso fazer isso? Eu sei como eu faço. Para eu fazer, eu tenho que perdoar, tenho que entender que ele não se resume ao erro e tenho que fazer isso com humildade, sem querer humilhá-lo. Mas por quê? Por que eu faço isso? Luther King também nos diz: a principal razão é que retribuir o ódio com o ódio multiplica o ódio e aumenta a escuridão de uma noite já sem estrelas. Meus irmãos, se vocês estiverem à noite, acordaram, vão no banheiro, está tudo escuro, o que vocês fazem? Ligam a luz. Se você for esmurrar aquela escuridão, ela vai sumir? Se você esbravejar com ela, ela vai sumir? Se você gritar com ela vai sumir? Não. Você tem que acender a luz. Isso é para tudo na vida. Onde o bem está, o mal se ausenta. Onde a escuridão está, é falta de luz. Acendeu a luz, isso serve para nossos corações. A escuridão some. Então a gente precisa ativar a luz nesses processos de amar. A gente precisa tirar aquilo que a gente imagina, viu? Que o amor está na escuridão, porque onde tem escuridão não tem amor. Onde tem escuridão vai ter a treva, a mágoa, o ódio, a vingança. A gente precisa tirar desse lugar e trazer para o lugar de luz, que é o lugar do amor. Luther King avança. Outra razão são as cicatrizes que o ódio deixa nas almas e a deformação que provoca na nossa personalidade. Quando a gente ama, quando a gente odeia o outro, a gente emana toda essa energia negativa para o outro. E nós vamos deformando o outro energeticamente, se o outro não se trabalhar. Nós vamos criando cicatrizes. E eu tenho uma notícia babado para dar a vocês. Essa cicatriz não se acaba com o sangue, ou seja, não é porque foi para dentro do caixão que tudo se acabou. Não, essa cicatriz vai seguir você. Vida após vida, ou até mesmo quando você está desencarnado, seu algoz vai estar ali coladinho a você, preso nessa energia, porque essa cicatriz efetivamente não foi fechada. Lembra que Jesus diz que a gente precisa perdoar enquanto a gente está caminhando ao lado do nosso algoz? Isso não significa só que não está bem. Não, não. Quando a gente desencarna, a gente continua caminhando. Mais leve. Eu não vou estar com esse pezinho todo, vou estar mais leve. Mas vou continuar andando. E se eu não trabalhar o perdão, quem eu fiz mal vai estar do meu lado. Vai estar andando comigo. Então, eu tenho que cortar esse vínculo para que cada um faça o seu caminho. E aí vai para a terceira parte, quando eu tenho alguém preso à minha ferida, porque eu o odeio.
eu descubro que o ódio também me prejudica. É como um cancro incurável que corrói a personalidade e ele desfaz a unidade vital. Aí eu vou acumulando mágoa, acumulando ódio, desejo de vingança, aquilo fica no meu perispírito, aquilo fica uma energia densa, daqui a pouco eu tenho que se apresentar no corpo físico, a capinha espiritual, aqueles que uns entendem como áurea, nós do espiritismo chamamos de perispírito, onde as energias ficam densas. Aí a gente começa a ter dor de estômago, começa a ter problema do coração, aparece um câncer. Coisa bonitinha, né? Isso porque eu odeio. Faz sentido. E o pior, que a gente não para pensar nisso, porque a gente está movido por duas coisinhas bonitinhas, que é orgulho e egoísmo, para não dizer o contrário. Porque eu acho que eu sou superior ao outro e que a energia do outro não vai me atingir, mas atinge também. Porque nós somos energia, e energia é movimento e troca. Aquilo que eu dou, eu vou inevitavelmente receber. E aí, meus irmãos, eu quero convidar vocês a gente agora colocar em prática aquilo que a gente conversou e que Luther King nos traz e nos pede. Lembra do exercício para amar os inimigos? Lembra do perdão? Eu vou convidar vocês a fecharem os olhos. Fechemos todos nós. Nos coloquemos numa posição confortável e emanemos amor, mesmo para aquele que tanto nos feriu, mesmo para aquele que continua nos ferindo, mesmo para aquele que continua trilhando o seu caminho baseado no ódio, no rancor e na vingança. Emanemos perdão. Digamos a essas pessoas que, em que pese eles terem feito o que eles fizeram, nós não vamos mais permitir que aquela dor permaneça em nós, que essa dor diluiu, que nós nos amamos e que nós vamos seguir nossos caminhos livres dessa dor. Deixa eu ouvir uma canção que fale de perdão. Eu sinto muito, vem me perdoa, porque te amo e te agradeço. Você sente muito, eu sei, e eu te perdoo. E diz que me ama e agradece. Quando a luz do céu vier te visitar numa canção, deixa o coração se abrir e libertar, deixa voar. Tanto passarinho preso a esperar
à luz do sol. Essa é a hora de você se perdoar e dizer que sente muito, que se perdoa, diz que se ama e agradece. Toda dor da terra um dia vai passar. Promessas do céu são pra gente guardar. Dividir, compartilhar o tempo aqui que nos está, é tudo pra cantar, festejar, ser feliz, aprender. Que eu sinto muito, vai me perdoar, porque eu te amo e te agradeço. Essa é a canção do perdão. Essa é a canção do perdão. Meus irmãos, que possamos nós também compreender que nunca seremos verdadeiros filhos do nosso Pai do céu, sem que amemos os nossos inimigos e oremos por aqueles que nos perseguem, lembrando que a oração é o instrumento mais forte e poderoso para que nos libertemos dessas dores, do não perdão, do ódio, do medo, da insegurança, da vingança, e que utilizemos elas incessantemente. É através da oração que o amor de Deus vai atuar na vida de cada um de nós, na vida de quem nos rodeia, nesse universo e em toda a Via Láctea. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco sempre, que o amor de Maria nos acompanhe em cada passo da nossa caminhada. Obrigado.